Nesse vídeo você vai parar de fazer o tipo de promessas que eu fazia para Deus. Eu parei de fazer essas promessas, porém eu consigo me controlar hoje em dia. Na verdade eu peco ainda, mas eu consigo controlar muito. E eu me sinto muito mais à vontade com esse controle que eu percebi com a visão que eu tive. Eu vou passar nesse vídeo. Muito prazer, tá? Eu sou o Cleison Almeida, sou dono desse canal. Esse canal aqui é o meu canal segundo. Esse canal aqui eu falo onde eu falo sobre a palavra, falo sobre Deus. Porque a partir do momento que eu conheci a palavra de Deus, a partir do momento que eu me conectei mais com Deus, busquei Ele em oração, a minha vida mudou da água para o vinho. Então, o que você está esperando, né, para começar? Qualquer coisa, tem vídeo aqui no meu canal, tem um vídeo na descrição aqui também que me ajudou demais. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição também para você, tá bom? Mas sobre a relação de ficar fazendo diversas promessas. Eu sou um tipo de pessoa que eu fazia muitas promessas. Eu tenho vários projetos, tenho várias coisas que eu quero conquistar na palavra de Deus. E eu sentia que toda vez que eu pecava, eu me sentia que eu estava afastando do meu propósito. E teve uma vez, mais de uma vez na verdade, que eu prometi para Deus que eu não iria mais fazer aquilo ali. Que se acontecesse aquilo ali, Ele ia me julgar, que não sei, eu fiz uma promessa para Deus. Aconteceu que eu caí. Qual foi a visão que eu tive? Eu fiquei muito mal nesse dia, né? Até que à tarde eu subi pro monte, estava muito triste, estava muito arrependido mesmo. Só que eu falei assim, cara, eu falei para Deus que poderia fazer isso, isso e isso se eu tivesse caído. Então, eu fiquei muito mal por isso, né? Só que quando eu subi no monte, que eu sentei, que eu olhei pro monte assim, que eu fui conectar com Deus, eu senti. E falei assim, filho, não faça promessas não, porque você é imperfeito, você é humano, você vai errar diversas vezes. Eu senti esse abraço de Deus e eu, cara, como assim? Deus me mostrou que eu não preciso ficar prometendo nada pra Ele. Eu só preciso amar Ele e quando eu quiser cortar um tipo de pecado, eu vou cortar pelo amor a Ele. E não pelo medo da promessa que eu fiz. Foi essa a visão que eu tive. Então você tá segurando o pecado por promessas que você fez para Deus sobre aquele pecado ou porque você ama Deus de verdade e não quer cometer aquele pecado. Então eu comecei a ter essa visão. Só que depois disso eu fiz mais uma promessa que poderia acontecer isso e aquele outro se eu caísse novamente. Aconteceu que eu caí nesse pecado novamente. Dessa segunda vez eu fiquei muito chateado mesmo, tá? E nessa segunda vez foi o que eu aprendi realmente que a gente não deve ficar fazendo promessas que a gente não deve cumprir. A própria palavra diz, se você não sabe que não vai conseguir fazer aquilo ali, não faz promessa que você vai fazer aquilo ali. Porque se você deu a sua palavra, você tem que cumprir. Lembrando que é o único que não volta atrás da palavra, o único que é fiel, o único que o que Ele falou está acontecendo, o que Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. A palavra de Deus, Jesus, tudo que está escrito na palavra vai acontecer. Só que a gente, ser humano, como eu falei, a gente é falho, tá? Então pare com as promessas, principalmente promessas que você faz. Deus, eu não vou mais fazer isso, se eu fazer isso, o Senhor pode fazer isso. Então assim, rever o que você está prometendo, rever se você realmente tem disposição e força para não cair naquilo ali que você está prometendo, tá? Deu vontade de gravar esse vídeo, não só pelo fato que aconteceu isso na minha vida, mas aconteceu recentemente. E eu falei assim, cara, eu preciso gravar e ensinar, porque quando eu gravo um vídeo, eu estou ensinando não só para vocês, mas eu estou fortalecendo aquela ideia na minha cabeça. Então eu estou fortalecendo isso para mim e fortalecendo isso para vocês, tá bom? E lembrando para as pessoas que cometem pecado e pensa que Deus está pesando na mão. Ó, você tem que entender uma coisa que eu vou falar aqui que é verdade. Quando você comete um tipo de pecado, Deus não está anotando os seus pecados para jogar na sua cara. Deus, acabou de acontecer o pecado, Ele te perdoa assim, a partir do momento que você se arrepende e você se sente que está longe de Deus, não é Deus que está se afastando de você. É o inimigo, tá? Que ele pega o seu pecado como uma fatura de cartão de crédito e fica passando a fatura no seu rosto para que você não se sinta capaz, não se sinta merecedor de se conectar com o Pai. E quando você afasta do Pai, mais afundado você fica e mais fraco espiritualmente você fica. Então a dica é, sempre que você errar, não fica se afastar de Deus. Chega para Deus e fala, Deus, eu te peço perdão, eu errei, eu sou um pecador, mas eu tô aqui para consertar meu erro e eu tenho certeza que com o Senhor eu vou para cima. Então eu te peço força, Pai, para que eu consiga vencer o pecado, eu te peço força para que eu consiga batalhar no mundo espiritual e eu te peço força divina. Então me ajude a melhorar, ao invés de você ficar se afastando, porque se o inimigo ele vai querer com que você afaste da presença de Deus, para que você fique fraco, ele possa chegar em você. Então procure a Deus, confesse os pecados, fala que errou e pede ajuda dele. Pensa como é que não é gostoso aquele reencontro. Eu, da partir do momento que eu pequei, que eu fiz a promessa, que eu me senti mal, que eu senti que Deus falou assim, você tem que me obedecer não por medo de promessas, mas sim por quem eu sou, pelo amor que eu tenho a Deus na verdade, né? Então assim, a partir desse momento eu tive uma destrava, tirei um fardo das costas e eu falei, eu pequei,
vamos junto comigo, me ajuda a melhorar. Sozinho eu não consigo, já te diz aquela música, né? Me ajude a melhorar, sozinho eu não consigo mais. Eu sou humano e eu só sei errar. É basicamente isso que a gente está passando aqui, tá bom? Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, fico feliz, tá? Vamos fazer o seguinte, posso finalizar essa gravação aqui agora. Eu vou bater o joelho no chão, vou me conectar com Deus, tá? Eu quero que você faça o mesmo, confesse aí que você errou, que você está disposto a recomeçar, que você está com disposição de fazer tudo da melhor forma possível, tá bom? Até o próximo vídeo.